Atualmente não importa para qual região do Oriente Médio você dirige os seus olhos. Todas elas parecem estar diretamente ligadas com uma série de conflitos bélicos. Desde a guerra de Israel com o Hamas, até o recente bloqueio do canal de Suez pelos Houthis. E uma coisa que todos esses conflitos parecem ter em comum é que de alguma forma o Irã parece se envolver. A nação imperialista. O Irã é uma nação de grande importância geopolítica no Oriente Médio, sendo um país com passado imperialista vasto e significativo, com uma história rica e complexa, remontando aos tempos bíblicos, na época em que o Império Persa foi uma das maiores civilizações de toda a história da humanidade, exercendo um controle absoluto sobre uma vastidão de territórios, desde a África ao sul da Ásia. A influência do Império Persa foi tão vasta que, em seu auge, parecia que o mundo inteiro estava sob suas mãos. Esse período de domínio persa deixou uma marca indelével na história do Irã, moldando sua identidade cultural e política de maneiras que ainda são evidentes hoje. 2 milênios se passaram desde o apogeu do Império Persa, mas o Irã não parece ter abandonado completamente suas raízes imperialistas. Embora a forma como essas raízes se manifestam hoje seja bastante distinta daquela que foi utilizada pelos antigos imperadores persas, a começar pela quase total destruição do zoroastrismo, que era uma das marcas mais contundentes dos moradores nativos do país. O zoroastrismo é uma antiga região baseada nos ensinamentos do profeta Zoroastro e é uma das regiões monoteístas mais antigas do mundo, responsável por um papel crucial na formação da identidade cultural persa, mas que, devido à guerra religiosa travada pelos jihadistas do Islã, acabou sofrendo um impacto profundo na sua cultura clássica, resultando em uma mudança radical na paisagem religiosa do Irã, levando a uma quase extinção do zoroastrismo. Hoje, o número de pessoas no Irã que se declaram seguidoras do zoroastrismo é estimado em apenas 100 mil, o que representa menos de 1% da população total do país. Este é um testemunho do impacto duradouro que a guerra religiosa teve na cultura e na identidade do Irã. Mas, atualmente, o Irã já não é mais um império ou uma monarquia. O país se tornou uma república islâmica, um sistema político que combina elementos da democracia representativa com princípios do Islã, e é frequentemente associada à Irmandade Muçulmana, uma organização política islâmica que tem suas raízes no Egito. Esta associação é em grande parte devido ao fato de que o Irã é um dos principais financiadores de organizações consideradas terroristas por muitos países ocidentais, como o Hamas e os Houthis. Estas organizações, que operam principalmente na Palestina e no Iêmen, respectivamente, têm sido um ponto de controvérsia nas relações internacionais do Irã. Inclusive, o grupo Houthis foi o responsável por iniciar um bloqueio sem precedentes ao canal de Suez, uma das rotas mais importantes para o comércio mundial, que poderia ser facilmente chamada de a Rota da Seda do século XXI. Para ter uma noção, estima-se que cerca de ao menos 10% do comércio internacional tenha que passar pelo canal de Suez de uma forma ou de outra. Em 2021, quando o canal ficou bloqueado por conta de um navio encalhado, houve um prejuízo de 400 milhões de dólares por cada hora que o canal esteve inoperante, cerca de 2 bilhões de reais. O canal de Suez também corresponde a cerca de 10% da arrecadação do Egito, país que é um dos poucos aliados de Israel no Oriente Médio, o que torna ainda mais notório a ação desses grupos que são financiados pelo Irã, quando Israel está num momento tão crítico que pode facilmente levar ao extermínio perpétuo do Hamas. Mas apesar de estar próximo de exterminar o Hamas, a luta de Israel contra o terrorismo ainda é uma tarefa complexa e multifacetada. Não se trata apenas de eliminar os líderes de grupos terroristas, mas também de desmantelar suas infraestruturas. No caso do Hamas, isso inclui a inundação de seus túneis, uma estratégia que tem sido empregada com algum sucesso, desmantelando túneis que muitas vezes eram usados para contrabandear armas e suprimentos, além de serem usados como locais de fuga dos terroristas. Esses túneis sempre foram uma ameaça significativa à segurança de Israel e outros países da região. Mas vale lembrar que o Irã não é o único país a financiar esses grupos terroristas. Antes ataques recentes do Hamas a Israel, em 7 de outubro, a União Europeia já enviava regularmente grandes somas de dinheiro para regiões totalmente controladas pelo Hamas. Esses fundos, muitas vezes na casa dos milhões de euros, desempenham um papel crucial no financiamento das operações do Hamas. A questão do financiamento do terrorismo é complexa e envolve muitos atores, cada um com seus próprios interesses e motivações, e no caso do Irã, sem dúvida, é com intenções claras na região da Palestina,
Ainda hoje, 18 de dezembro de 2023, uma mala contendo mais de $1 milhão foi encontrada em posse dos terroristas do Hamas. A origem desse dinheiro é desconhecida, mas em comparação com o valor anual que o Irã paga ao Hamas, cerca de $100 milhões, segundo a BBC, essa soma pode parecer insignificante. No entanto, mesmo pequenas quantias de dinheiro podem ter um impacto significativo quando usadas para financiar atividades terroristas. Não se sabe que planos o Hamas tinha para esse dinheiro, mas são planos que já não são mais possíveis. Muitos analistas acreditam que o Irã foi o principal instigador do ataque de 7 de outubro, que resultou na morte de 1.400 pessoas. Mas, além disso, o Irã também financia grupos como o Hezbollah, que não apenas luta contra Israel, mas também contra o Líbano. O papel do Irã no financiamento do terrorismo e na instigação de conflitos na região, não sem motivos, ele é uma fonte de grande preocupação para a comunidade internacional. Enquanto Israel luta com todas as suas forças para se proteger dos ataques terroristas das milícias financiadas pelo Irã, a ONU parece enxergar Israel como o único culpado pelo que acontece no Oriente Médio. Esta visão unilateral ignora a complexidade da situação e as múltiplas forças em jogo. Israel, como qualquer outro país, tem o direito de se defender contra ameaças à sua segurança. Mas apesar disso, poucos dias depois de Israel começar a inundar os túneis do Hamas, a ONU se pronunciou sobre Israel estar causando um desastre ambiental. Curiosamente, a mesma ONU levou 57 dias para denunciar a violência desumana contra as mulheres por parte do Hamas. Isso levanta questões sobre a imparcialidade e a eficácia da ONU na resolução de conflitos no Oriente Médio. A resposta da ONU a essas situações é muitas vezes vista como lenta e inadequada, levantando dúvidas sobre sua capacidade de responder efetivamente a crises humanitárias. A qualquer momento poderá surgir mais informações e eu irei trazer em vídeos para você aqui no canal Maestria Militar. Se inscreva no canal e eu te espero na próxima batalha.